Boa noite, Joinville. Boa noite a você da região norte de Santa Catarina. Estamos aqui conversando com você sobre aqueles temas que interessam não só a nossa região, mas a todo o país. E procuramos trazer sempre aqui temas de importância e um deles é um tema polêmico que nós estamos trazendo na noite de hoje. E eu diria não só polêmico, mas é um tema que lida com a esperança social, que é a questão da esperança que o direito tem, por exemplo, e que a política tem, na possibilidade de ressocialização dos presos. Um conceito antigo e um conceito que hoje em dia dialoga com as várias conquistas e com os vários estudos feitos em outras disciplinas, inclusive na psicologia e até mesmo na psicanálise. Para isso, nós vamos conversar hoje com duas pessoas que lidam com esse tipo de assunto, com a questão da ressocialização, mas mais especificamente com a ressocialização através da literatura no cárcere e a formação do eu. Então eu vou conversar hoje com o Alex Giostre, que é cineasta, formado já há algum tempo, graduado em cinema e pós-graduado em roteiro para cinema e dramaturgia. Além disso, ele é pesquisador em psicanálise, tendo como autores Freud e Lacan. E vou conversar também com a Jaqueline Facchini, que é psicóloga formada pela Universidade Regional de Blumenau, conhecida também como FURB, pós-graduada em saúde mental e psicanálise pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pela PUC do Paraná, e ela também é teóloga pelo Instituto Teológico ITEJAD. Então nós vamos ter uma conversa importante, uma conversa que diz respeito a um tema que vem sendo muito discutido pelos brasileiros, tanto pessoalmente, cara a cara, como nas redes sociais, que é essa questão da possibilidade de recuperação de quem está no cárcere, de quem está na prisão, e essa é uma grande esperança, né, da humanidade. Alex, bem-vindo ao nosso programa. Jaqueline, bem-vinda ao nosso programa, uma alegria poder conversar com vocês. Alex, você tem inclusive uma editora que publica vários livros sobre o cárcere de pessoas que estão no cárcere. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre como surgiu o teu interesse por isso e como vem se desenvolvendo esse trabalho que você faz com as pessoas que estão cumprindo pena. Bom, obrigado por nos convidar, e é um prazer, né, estar aqui. Bom, basicamente, rapidamente para apresentar a editora, ela se chama Giostre, que é uma editora nascida em 2005, e nós temos aproximados 1.200 títulos, né, e ela foi nascida, batizada no Rio de Janeiro e foi parar em São Paulo em 2008. Enfim, nosso foco é dramaturgia brasileira, nós temos literatura, nós temos a linha infantil. E em 2013, nós tivemos, desde 2012, nós começamos a frequentar a Feira do Livro de Joinville. E em uma das nossas vindas, eu conheci, então, o trabalho de remissão através da leitura do Dr. João Marcos Buch, né, que é o juiz corregedor aqui do sistema penal. Trouxemos ele já aqui no e naquele dia, naquela tarde, apenados tinham ido ler poesia na feira. E aquilo me chamou muita atenção. E naquele mesmo dia eu fiz uma doação de 1.000 livros, se eu não me engano 500 livros para a penitenciária e 500 livros para o presídio. E dali em diante eu comecei um relacionamento, uma aproximação, né? E em um determinado momento do nosso diálogo entre eu e o Dr. João Marcos, eu perguntei para ele, se leem, por que não escrevem? E aí eu então pedi que ele me trouxesse, se ele pudesse, se interessasse, por que não escrevessem para ele, que ele me mandasse esses relatos, esses textos, para que eu pudesse ler e pensar alguma ação efetiva. Então, essas pessoas, os apenas foi passada uma circular, que a Jaqueline acho que vai falar um pouco mais com propriedade, porque ela trabalha na penitenciária, e essas pessoas, então, que são os apenados, mandaram para o gabinete, e essas cartas foram parar que são textos, foram parar no meu escritório em São Paulo.
mas não eram efetivamente textos ficcionais. Eram cartas, assim, veladamente, para um juiz. Né? E ali eu entendi que não, que precisaria ser feito uma atividade, oficina, vamos dizer, cunho literário, para que a gente pudesse efetivamente trabalhar aquilo que depois se intitulou a formação do eu. Uhum. Né? E, bom, a partir disso, então, eu estabeleci um programa, um projeto, apresentei, né, para todas as pessoas responsáveis, e entrei na penitenciária com a permissão do Dr. João Marcos, com a colaboração da Jaqueline, e comecei essa atividade de, primeiro, desconstruir essa questão do relato da carta de arrependimento. E depois, através dos sentimentos, emoções, dos ingredientes que se quer numa narrativa ficcional, trabalhar uma maneira de escutá-los a partir da escrita. E no momento, acho que anterior ainda a esse primeiro momento, é uma maneira de que eles se encontrem a partir daquilo que sentem e pensam. Então é um trabalho muito organizado, no sentido de que é onde nós queremos chegar. Né, é um trabalho que já temos agora, vamos para o 3º ano, né, Jaqueline? Vai para o 3º ano, estamos no 4º livro. Né, então não é uma oficina, isso é muito importante, que não é uma atividade de cunho social, não é uma atividade lúdica. Né, é uma atividade onde que ela vem se tornando, porque ela está sendo experimentada, né, numa das possibilidades de se repensar a formação emocional de cada pessoa que está privada de sua liberdade. Porque eu, como um cidadão brasileiro e como um editor de uma empresa privada e como um interessado na causa, eu sei que não é a solução, porque nós temos 700 mil pessoas privadas de sua liberdade, nós temos um sistema prisional brasileiro onde não tem mais de 350 mil vagas, nós temos problemas de todas as ordens e origens que nós sabemos quais são. Se não soubermos, basta pesquisar rapidamente, vai entender que não tem saúde, não tem atendimento, não tem o mínimo de dignidade para que se estabeleça uma prisão. Então a prisão já passa a ser ilegal daí, mas nem é esse o nosso caso. Né? E não estou eu ali para julgar. Né? Então estou eu ali como um cidadão brasileiro e quanto editor da editora, pensando uma possibilidade, através de uma atividade educacional e lúdica, de buscar quem quer se interessar por saber um pouco mais sobre as questões da identidade. E aí vem a questão do livro. Então, o primeiro livro foram Contos Tirados de Mim, volume 1, são 17 textos ficcionais, onde eu tive, enquanto avalizadores, Beth Milan, uma psicanalista reconhecida nacionalmente e internacionalmente, estudou com Lacan, Antônio Quiné, que é um psicanalista também que traduz Lacan, então ele fez parte de todo esse meu planejamento e avalizou e a gente apresentou. No volume, tive Luiz Melo, o ator da TV Globo, vindo para fazer a fala e conhecer todo o trabalho. No volume 2, nós tivemos 13 textos ficcionais. E ali eu coloquei todo o nosso diário de bordo, com as modificações e maneiras que nós encontramos de desenvolver as atividades e também com o auxílio das psicólogas e pedagogas da penitenciária. Mas então, só para entender, você começou esse trabalho aqui em Joinville, apesar de não viver em Joinville. Foi vindo para a feira, você conheceu o trabalho e a partir daí gerou uma interação com o Dr. João Marcos, é isso? Exatamente. Foi a partir efetivamente da vaia que nós tivemos, que a feira teve, com a população contrária aos apenados lendo. Houve uma vaia contra... eu estava no dia, eu e Lauro César Muniz, que é um novelista, é autor da casa. Nós tínhamos vindo junto, foi aquele ano que tinha trazido, se eu não me engano, o Maite Proença ou Luiz Melo, que são autores da Geostra também. Nós tínhamos, e aquilo chamou muita atenção da gente. Né? E à noite jantando, eu quis saber mais sobre aquela história de pessoas lerem poemas, e porque aí conheci o projeto de remissão, através da leitura. E a partir disso comecei me interessei na doação do livro. E depois me interessei em mais. E aí, na verdade, a coisa foi indo, não foi nada de caso pensado, e a coisa tem ido. E você falou em determinado momento que não é uma oficina, mas é também uma oficina, né? Porque é um passo necessário, quase necessário, claro, tem aqueles que já têm o talento próprio, mas para eles poderem escrever, né? Fazerem uma narrativa, não? Não, é uma oficina. O que eu disse que ele não é mais uma atividade de cunho social, de que eu vou lá entreter. Com a ideia da oficina, nós queremos
buscar essas perguntas e respostas dentro de cada um. Tanto que, na realidade, nós trabalhamos primeiro essa relação de confiança. Quem é essa pessoa que aparece, que sou eu, para trabalhar textos ficcionais. A gente está preso, a gente está não sei o que, vai escrever por quê? Então, esse relacionamento de proximidade e de confiança. Depois dessa desconstrução, dessa barreira de defesa, esse trabalho... Pessoas que estão presas, em geral, não querem pensar sobre sentimentos. E se pensam caladamente, veladamente, isoladamente. Quando eu começo a lidar, através das personagens, conflitos internos, conflitos externos, o que deu certo, o que deu errado, e o que eu posso mudar dentro de uma narrativa ficcional, eu começo a trazer isso para a minha vida pessoal, a vida pessoal de cada uma das pessoas. Tanto que nós trabalhamos ficção. Depois eu fiz no Presídio Regional de Mafra, eu trabalhei com as mulheres poesia, lancei um livro chamado Mulheres Poéticas. Depois eu fiz o volume 2 dos contos, o volume 3, que é o Grito, que teve lançamento agora, essa semana, na penitenciária aqui de Joinville, que são textos teatrais, então eu tive também uma imersão de que maneira se escreve a dramaturgia. E nós tivemos também que, inclusive, Prisioneiros e Juízes, são 8 relatos, são 8 biografias. E eu convidei 8 juízes para fazer, eu, o Dr. João Marcos, na realidade, junto com a minha organização, que foi Paulo Augusto Erion, que é um juiz de Porto Alegre, o Gerivaldo Neiva, que é um juiz do Poder Judiciário da Bahia, o Júlio César Machado, que é do Estado de Santa Catarina, que é de 2º grau, a Fernanda Orzomarzo, que é juíza do Estado do Paraná, o Luiz Carlos Valois, que é um juiz do Amazonas, Marcelo Semer, que é um juiz do Estado de São Paulo, o Luiz Carlos Rezende, que é de Belo Horizonte, e a Kenarik Boujikian, que é uma desembargadora de São Paulo, agora desembargadora. Então, nós tivemos aqui os relatos, né? Eu vou chamar só um intervalo de apoio cultural, a gente já continua essa conversa interessante sobre a questão da literatura no cárcere e as possibilidades de ressocialização. É só um minuto. Estamos de volta conversando hoje sobre literatura no cárcere e as possibilidades de ressocialização dos apenados. Ao nosso lado também está o jornalista Joel Gehlen. Nós conversamos hoje com o Alex Giostre, que é editor e que também lida com psicanálise, é cineasta, formado em cinema, e com a Jaqueline Facchini, que é a coordenadora ali da penitenciária, né? da industrial, né? Eu queria falar um pouquinho com a Jaqueline também. Jaqueline, ele falou ali, o Giostre falou do preconceito que houve em determinado momento, na feira de 2013. Você sente muito essa resistência ainda com relação aos apenados por parte da sociedade? Primeiramente, agradecer o convite, né, de podermos estar aqui falando um pouquinho sobre a penitenciária e sobre os trabalhos que são desenvolvidos lá. Sim, a gente sente, infelizmente, que ainda existe muito preconceito em relação a trabalhos que são desenvolvidos, em relação às pessoas que saem de dentro da unidade prisional e buscam a reintegração ou buscam a reinserção em mercado de trabalho, que buscam a sua reinserção em atividades sociais e culturais dentro da cidade. Nós sentimos bastante isso. E falando até um pouquinho do nosso tema de hoje, né? Um dos projetos que nos chama muito atenção, através, né, da editora Giostre e do Dr. João Marcos, é que esse projeto veio até nós, né? Eu trabalho na penitenciária, a minha função lá é gerenciar educação, assistência social e saúde. Então, nós, via de regra, desculpa, nós tranquilo. Via de regra, precisamos buscar parceiros, né, e buscar pessoas que estão interessadas em investir do seu tempo ou da sua qualificação em projetos que nós vamos e apresentamos, e temos que fazer todo um trabalho de conscientização, um trabalho de explicação sobre a importância, para que serve, a que se destina. E quando nós recebemos
a proposta, né, vindo inicialmente através do gabinete, solicitando que fossem escritos textos literários e que esses poderiam compor um livro, né, foi algo inédito para nós, né, porque a gente estava muito habituado a ter que bater, né, de porta em porta, né, apresentar as nossas ideias ou as propostas que nós entendíamos que fossem importantes, né, para que a gente pudesse instrumentalizar um pouco mais, né, o Reeducando, para que ele pudesse ter condições mais dignas de retorno ao convívio social. Então, quando a gente recebe a proposta deles, nos causa um impacto muito positivo. E o Alex, aqui tem o dado de que, é importante isso para o público que está nos assistindo, não houve reincidência de ninguém que passou pelo processo em 3 anos de trabalho. Ainda não. O que na verdade, o que eu não tenho... quer dizer que vai garantir, mas já é um bom dado, né? O que eu penso, na verdade, é o seguinte, como é importante que o trabalho do Dr. João Marcos em relação à remissão através da leitura, ele a pessoa lê um livro por um mês, ela resenha, a universidade aqui da cidade ou do estado, não sei exatamente, ela dá o aval, vai para o gabinete, ele homologa e a pessoa ganha 4 dias. Então, existe, tudo bem, um acesso à leitura, um interesse, mas existe essa via de troca que é a remissão e a pessoa vai embora com um dia a menos, né? 4 dias menos? 4 dias menos, 4 dias menos. Nas atividades com oficina é por atração. Então, isso é que eu acredito que eu só posso desenvolver as oficinas, porque quem está lá já veio desse processo de aproximação com o livro. Então, a pessoa já tem um acesso à leitura. E a oficina ela é totalmente sem a remissão de pena. Nós não temos a remissão de pena aqui, nós temos a questão da atração. Fica quem quer. Então, eu acho que, penso eu, tá? Não é uma verdade absoluta, que na medida que essa pessoa, esse interessado pela oficina, que ele já está com a sua liberdade privada, ele passa pela leitura, ele tem esse universo maior, que é o campo do pensamento, que com o livro ele vai para onde ele quiser. Mas ele é refém ainda do pensamento. Quando ele vai para a escrita, ele passa então a desenhar seu próprio personagem, seu próprio destino. Então, eu acho que as armas que nós damos são as armas de uma nova maneira de olhar a vida e de ampliar aquilo que se pensa em relação à vida. E nesse sentido, acompanhando isso, inclusive agora, atualmente, nesse semestre, eu estou na Faculdade de Educação da USP, na coordenação de um curso que se chama Docência em Sistema de Privação de Liberdade. Então, eu acompanho 100 professores ali do entorno do Butantã, que são do Pinheiro, são das unidades prisionais da cidade de São Paulo, e lá eu tenho trabalhado a eficiência da educação em sala de aula. Então, são professores de doutores, professores de mestrado, professores concursados que trabalham no ensino público voltado na socioeducativa e no sistema penal. Eu tenho trabalhado essa questão da eficiência da educação em pessoas que estão ali, chegaram com 18 anos, o Estado se ausentou e apareceu com 18 anos e prendeu. E aí depois vai lá e tenho que estudar, ou quero estudar. Para que eu quero estudar? Então a gente tem trabalhado isso, eu sou um dos coordenadores dessa atividade, junto à USP, né, que é dentro da USP, na Faculdade de Educação, e eu tenho pensado justamente essa eficiência. E por conta disso, eu criei, então, respondendo a sua pergunta, esse que eu intitulei de acompanhamento de egressos. Porque o que tem acontecido? Essas pessoas, algumas das pessoas que saíram, elas saem e me procuram. Hoje nós temos o Facebook, é muito fácil um encontrar o outro. E no que eles me procuram, e me procuraram, eu tenho 4 que me procuraram, eu primeiro sinalizo ao gabinete, querendo saber se essa pessoa realmente saiu, ou se está falando de dentro. Se realmente saiu, eu posso me comunicar. E então eu venho acompanhando e conversando. Então, assim, os 4 casos são casos de pessoas que estão trabalhando e se reintegrando junto à sociedade. E, nesse sentido, eu não estou lhe dizendo e afirmando que é a literatura, porque daí seria uma espécie de categorização, claro. Não é, mas é uma das possibilidades. O Alex, primeiramente eu queria dar os parabéns, que eu estou aqui ouvindo, falei, meu Deus do céu, como é interessante isso, e partindo de uma ideia muito básica, na verdade, de um experimento, não havia um estudo anterior, né? E você diz ali exatamente essa questão da formação do personagem
e do repensar sobre si próprio enquanto ser humano. Quer dizer, no fundo, não há muita diferença, embora um seja ficção e outro real, mas você pode fazer ilações entre um que é ficcional e um que é real. E a ideia é que esse caminho ajude ele a acreditar em si, a criar uma autoestima, a criar uma ideia de que ele também pode encontrar um caminho para ele próprio. Porque, no fundo, eu como leitor, e eu também escrevo, eu percebo isso. Você às vezes está angustiado, está ruim, e um livro te mostra um caminho. Na verdade, não vai dizer qual é o caminho das pedras, mas vai te criar um estado mental, um estado espiritual que te permite enxergar, né? Porque no fundo é uma questão de você perceber, porque as coisas estão todas à sua frente, né? Então, essa é a relação que você enxerga, que ocorre? Existe assim, nós, em geral, tá? Sabemos que podemos. Uhum. Nós tivemos uma educação de base, uma estrutura familiar, nós, teoricamente, fizemos faculdade, pós-graduação, mestrado, cada um de nós. Uhum. Nós sabemos que podemos. Perfeito. A minha ideia, e eu parto do princípio, é que eles não sabem que podem. Então, eles foram massacrados, assim, num olhar macro, claro, né? É de 18 a 28 anos, pessoas que estão presas, né? Em geral, pessoas que não têm estrutura familiar, que não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso ao carinho, ao afeto, não tiveram acesso ao saneamento básico, à saúde de base, e, de repente, elas estão ali e se transformaram em um número. E se a gente for pensar num olhar macro também, e eu não estou aqui pela visão judicial e nada, mas pensar num olhar daí como um cidadão brasileiro, são crimes pequenos. É isso que eu ia comentar, porque muitas vezes o nosso telespectador está ouvindo e pensa, mas é aquele cara que matou, né, que raramente é homicídio, né? E aí, independente de ser pequeno, mas sim, a pessoa está ali, ela vai voltar. Só que isso não está sendo colocado. Essa pessoa vai reintegrar a sociedade. E quando se reintegra, o que ela vai ser? De onde ela vai partir? Sabendo que ela vai precisar ter a assessoria do Estado, a presença dos pais ou das pessoas mais próximas, ela vai ter que ter o mínimo de... Mas o que eu tenho dado através das oficinas, eu tenho tentado dar, é justamente essa possibilidade de que eu posso. Né? Tanto que é o partida pessoal. Resgate da autoestima. Por isso que eu coloquei, é a fundação. Né? Essa fundação do que se quer a identidade de cada um de nós, é aquilo que nós, pessoas tradicionais, passamos a vida tentando nos encontrar e nos entendermos como quem somos. Mas nós temos algumas armas e ferramentas para isso. E eu parto do princípio que os apenados, a grande maioria, por falta dessa estrutura emocional, não tem. Então eu tenho trabalhado, eu não estou como um psicólogo e não estou para clinicar, mas eu estou para, através e a partir da literatura, possibilitar essas ferramentas de uma maneira muito velada, através de exercícios, como por exemplo na oficina 1, um dos exercícios, cada um deles teve que me oferecer 50 qualidades e 15 defeitos, escrito. E tem que me apresentar 50 qualidades. Né? O livro 5, nós vamos trabalhar, então eu vou trabalhar já com tema único, que é para o ano que vem. Eu vou querer, é um tema definido, eu vou querer personagens definidos, e eu vou estabelecer todos os conflitos e sentimentos e emoções, e eu vou escolher do quadro aqueles que se quer trabalhar. No livro 2, no livro 1 nós trabalhamos de uma maneira individual, cada um criou seu próprio conto. No livro 2, o que eu criei? O relacionamento em dupla. Então eu comecei a trabalhar a democracia, o próprio título numa das atividades, me deu 5 opções de títulos. Então você foi lá e intitulou 5. Agora é votação. Nós é um coletivo. E o que eu percebo, e a Jaqueline vai poder falar com muito mais propriedade do que eu, é que, como são as mesmas pessoas também, que foram colocando pessoas novas, mas muitos estão desde o começo. Se criou aquilo que, e a Jaqueline vai poder falar com mais propriedade, não se vê naturalmente, que eles são um grupo. Então, eu agrupei, com isso eu reproduzo isso em sociedade. Né? Agora, a minha ideia, e que isso daí realmente é só uma ideia, porque não seria um projeto muito maior, é que ao saírem nós tivéssemos 1 ano e meio de acompanhamento junto ao Estado, empresas privadas, que nós pudéssemos pegar empresas que colocassem essas pessoas para trabalhar, e que os mais interessados, que multiplicassem em suas comunidades, porque
se eu penso em economia de cofre público para a questão de quanto custa um preso para o governo, se eu não reincido, se ele não reincide, ele não volta. Mas se ele, além de não voltar, ele também multiplica aquilo que ele aprendeu que ele pode ser melhor, que ele não quer aquilo para as pessoas da sua comunidade, os filhos dos amigos, seus sobrinhos, a médio prazo, eu estou falando de pessoas que têm um outro olhar em relação à pobreza, à falta da questão do ter, que é o que tem, que na verdade, ao final das contas, eu quero, acaba e vai fazer uma besteira lá, e vai roubar, vai traficar e vai preso. Entendeu? Então, existe sim, agora é justamente isso, é uma fundação. Se a gente for pensar nesse sentido, nós estamos fundando indivíduos que não sabiam que podiam pensar e não sabiam que podiam sentir, né? E eu creio que essa ferramenta é aquilo que não sai da gente, porque os bens materiais, o próprio diploma, se a gente fizer uma besteira, a gente pode perder, entendeu? Mas a experiência, aquilo que a gente sente e pensa, aquilo ninguém tira da gente. O meu avô sempre falava isso. Eu vou chamar, é verdade, eu vou chamar mais um intervalo de apoio cultural e na sequência a gente volta tratando da questão da ressocialização de presos e da literatura no cárcere. É só um minuto. Estamos de volta conversando sobre a questão da ressocialização e da literatura no cárcere. Eu queria perguntar aqui para a Jaqueline, que é a diretora ali a gerente, né, no presídio, justamente nessa questão da ressocialização dos presos, como é que tem sido a convivência deles depois que eles começam um programa assim, como esse? Bem, de maneira geral, que a gente pode, que pode aferir a partir daquilo que a gente observa, é que o respeito, aumenta muito o respeito entre eles. Eles têm a capacidade de se ouvir, mais, ouvir um ao outro, respeitar a opinião do outro e também a autoestima, a valorização e o conceito que eles têm deles mesmos muda muito. Então, a gente sempre fala assim que primeiro ele precisa saber quem ele é, para que depois as outras pessoas possam também valorizá-lo, enquanto um ser humano, enquanto um ser de possibilidades, de valor, de dignidade, Então, mas primeiro ele tem que estar com isso internalizado. Então, a oficina, ela permite isso, através das reflexões, através das atividades e através da proposta, que é trazida pelo Alex, permite que ele faça essa reflexão a respeito dos sonhos que ele tinha, dos projetos, dos ideais, das perspectivas que ele tinha e aonde que ele desviou, o que aconteceu no decorrer da vida dele para que ele se desviasse daquilo que ele tinha planejado para a vida dele. É interessante que a gente nova, como o Alex falou, a maioria é gente bem nova, assim, 18 a 28, Nossa população, 70% até 34 anos. Então, de maneira geral, são todos muito jovens, que acabam vindo, e nós temos percebido que cada vez mais jovens estão vindo para dentro do sistema. Então, antes, quando eram realizadas as entrevistas iniciais, se percebia que uma parcela era jovem. Hoje, se percebe uma parcela bem maior. Então, 18, 19, 20 anos, meninos com grande potencial e que já estão cumprindo pena. E você tem conseguido, Alex, replicar esse programa em algum outro lugar do Brasil ou é só em Joinville que está acontecendo isso? Em Santa Catarina eu fiz aqui, estou fazendo na penitenciária, fiz em Mafra, no presídio regional, e o ano que vem tem 6 unidades também de uma outra cidade, que ainda não está 100% fechada, mas a gente vai fazer, ainda a gente está organizando. Mas na questão, Santa Catarina, em São Paulo eu já tenho conseguido com muita dificuldade, porque também os professores que já estão há muitos anos trabalhando em sistema penal, alguns também têm alguma resistência em novos métodos, em novas maneiras, sobretudo na questão da educação formal. Então, eu acredito que em São Paulo também, o ano que vem, ao final desse curso, que acaba dia 16 de dezembro, se sairá didática no cárcere, novos olhares.
né, em cima de experiências efetivas de 10, 15 anos dos docentes. Né, junto ao MEC, o MEC está junto, o MEC que é o responsável, abriu junto o nosso curso. Então, a ideia é que o ano que vem a gente consiga levar cada vez mais, não só nas unidades de Santa Catarina, como São Paulo também, na medida do possível. Agora, é claro, nós estamos falando de um sistema complexo, de um sistema muito não é tão instável, né? Então, no caso da educação, de professores que são contratados temporariamente, então eles saem, e também de uma população que ninguém fica preso para sempre. Então, no caso de Joinville, são pessoas condenadas, então estão há mais tempo. Quando você pega pessoas que estejam rapidamente, vão ficar 2, 3, 6 meses, como é que você vai fazer um trabalho efetivo? Não, e nem dá tempo quase. Então, eu acredito sim. Mas, no todo, né, eu acredito que é um trabalho que deve ser levado a longo prazo, que não pode ser meu ou da Geostre. É um trabalho que tem que ser multiplicado, que as pessoas, quem acredita, que faça. Né, porque mas o teu é muito peculiar, né? Porque ele, além da questão literária, ele traz também esse olhar psicológico, da psicanálise especificamente, né? Então, ele junta as duas coisas e eu acho que é por isso que ele é muito peculiar, né? Por isso que ele é a partir e através da literatura. Por isso que eu digo que ele não é uma oficina literária. Pois é. Não sou eu, um professor de literatura, ensinar a pessoa a escrever um conto ficcional. Pois é. Muito pelo contrário. Nenhum tipo de atividade se deu até hoje gratuitamente, no sentido de que vamos fazer. Sempre tem um motivo e que é sempre privilegiando a eles. Eu me coloco enquanto ferramenta. Né, que é o princípio da psicanálise, é uma transferência. Né? Então, na verdade, eu estou ali conduzindo a partir de possibilidades. E aí tem um amparo aqui? Tem algum psicólogo aqui? Sim. Embora o psicólogo não necessariamente seja psicanalista, né? Uma das linhas, mas assim, tem um psicólogo que depois acompanha, com quem você interage também, Alex? Olha, na unidade nós temos, né? Temos o serviço de psicologia, então são 2 profissionais que atendem, né, as demandas da instituição, bem como também o trabalho de uma psiquiatra, né, de uma médica psiquiatra que também, né, atende às demandas, né, relativas à saúde mental. Então, em uma das oficinas ela foi aplicada pela equipe, né, com supervisão do Alex, então foi o Contos número 2, né? E sim, com a participação do setor de psicologia, terapia ocupacional, pedagogia, é a equipe que trabalha unida, né? Então, assim, todas as atividades da penitenciária, né, a gente procura trabalhar em consonância, né? Então, com a equipe técnica. Então, a equipe técnica, ela tem que comprar a ideia, ela tem que entender a ideia, ela tem que entender o objetivo, aonde se quer chegar, porque o olhar dela também muda, né, no atendimento que ela faz individual. A cada um desses, né, que procura o atendimento. Tá certo. O Alex, eu fico pensando aqui que na literatura, no cinema, no teatro, você tem esse binômio mocinho bandido. O vilão é um personagem, é um clichê de personagem. Esse personagem é muito presente nessas pessoas. Elas se investem do personagem de vilão. Para mim o que sobrou na vida foi isso. Não. Muito pelo contrário. Nós temos diversas narrativas, né, de todas as origens, assim, e num primeiro momento também. Eu mesmo pensei, o que vai sair? Mas não. Então claro, existe, num primeiro momento, o não escritor, o que seria o escritor da ficção? É que ele consegue criar alguma coisa que não seja autorreferência, mas mesmo assim trazido de quem escreve. No caso da pessoa que está presa e que não é um autor e sim alguém que está fazendo, no primeiro momento eu acreditei que, então vai vir só, e não, vem porque talvez seja aí a questão do resgate, vem tudo aquilo que um dia foi. Entendeu? Então, contos, por exemplo, as delicadezas, o primeiro amor, né, as viagens que não fiz, as viagens que fiz. E nenhum dos livros tem um caráter de denúncia ou de autopiedade. Na dramaturgia no cárcere, que são 10 esquetes teatrais, quando eu dei para a Neide Veneziano, que é uma professora doutora que cuida da ECA na USP, ela me ligou e disse,
foram eles que escreveram mesmo? E ela cuida de dramaturgia na USP, ela é uma professora doutora que faz banca de doutorado. Eu falei, foram eles que escreveram mesmo. São pessoas. Aqui tem a orelha do Hugo Pozzolo, que é fundador do Parlapatões, da Neide Veneziano e do Antônio Quiné, no Gritos. Né? E são textos muito bem elaborados. Um dos textos que foi lido no lançamento, tanto em São Paulo, na Casa das Rosas, e na penitenciária em Joinville, chama Um Dia de Sol, e fala sobre todas os obstáculos que se dá numa convivência carcerária. É muito interessante. Tem um texto que chama Café com Direito, que fala sobre uma mãe que tem vergonha de dizer que o filho está preso. E por quê? Né? Então, ou seja, mas porque eles já estão preparados para se colocarem no lugar do outro, e nesse lugar do outro é a personagem. Né? E não se faz isso sem esse trabalho dessa compreensão do que sentimento e emoção, essas caixinhas colocadas de uma maneira, porque quando você diz a questão da psicologia e tudo, quando eu fiz a reunião com todas as coordenadoras da penitenciária, sobretudo as psicólogas, eu disse, não cliniquem e não julguem. Porque se fosse para julgar, Silvio de Abreu, que é autor da Geóstro também, eu publiquei a biografia dele, quantas pessoas ele não matou, não explodiu shopping, tudo. Então, uma psicóloga não poderia julgar alguém que ele explodiu alguma coisa numa narrativa ficcional. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver o que monstro que vai sair. Claro. Né? E o que eu quero expurgar e onde eu quero chegar. Isso é o mais importante. Então, são ferramentas muito sólidas que se constrói a partir, primeiro, dessa desconstrução desse meu ressentimento, desse meu sofrimento enquanto apenado, e depois dessa possibilidade de entender que eu sou eu. Mas como é que eu sou eu? Eu sou eu a partir de que nas oficinas eu resgato todo mundo lá atrás. Que tipo de criança eu fui? Alguma coisa deu errada. Estamos em 4 aqui, podíamos estar um dos 4 presos. Inclusive porque atropelamos alguém sem querer. Como ainda podemos vir a ser. Né? Então assim, alguma coisa deu errado. Né? Então, quando você dá essa possibilidade, aí você faz. É por isso que é a fundação mesmo. O projeto, que se chama essa Oficina do Eu, o ano passado nós fomos indicados ao Enovari, esse ano nós fomos indicados ao Enovari, e esse ano nós estamos na finalista do Retratos do Brasil, leitura, né, que sai o resultado agora esse mês. E que não é o nosso intuito também a questão da premiação, tanto que eu digo isso sempre. Nesse ano eu fui palestrante na Flip, em Paraty, para falar sobre literatura no cárcere, e o Dr. João Marcos Buch para falar sobre direitos humanos, e fizemos lá no dia 27 de julho, em Paraty, e que não é para premiar, é para que a gente possa ampliar esse olhar. Né, que a gente possa, e é uma das possibilidades, não é só isso. Eu só queria pegar esse gancho, quer dizer, qual é o objetivo final? É criar um material, um volume de teoria, de prática que possa ser aplicado posteriormente? São objetivos finais. O primeiro é que se compreenda que a partir através da literatura a gente consiga fazer pessoas mais interessadas em si. Enquanto material colhido, se dá publicação, porque a gente acredita que materializar é uma maneira muito importante. Perfeito. Enquanto programa de Estado, pensando em cofres públicos, se efetivamente funcionar, eu estou trabalhando a favor do Estado. Sim. Primeiro que eu estou fazendo o que o Estado deveria fazer e não faz. Segundo que eu estou trabalhando a possibilidade de não reincidência e da multiplicação. A médio prazo, eu estou dando economia efetiva, tanto que quando eu fiz o programa e o projeto, tem inclusive em números, né, de blocos de 5 anos. E na questão da educação formal, isso já estou em caráter de academia pela USP, e na USP eu já estou trabalhando a eficiência da educação, entendeu? Porque de que maneira que isso vai funcionar a médio prazo. E aí, o ano que vem, nós vamos fazer com a didática todo o experimento ao longo das unidades ao redor da USP, que são 10 mil presos que nós temos ao redor da USP, né? E em 2019 nós vamos repensar tudo o que a gente tem feito. E isso, se funcionar, e tudo isso vai replicar. Tá certo. Muito obrigado. Você que está lançando agora, né? Lá no próprio... Né? Lançaram na própria Penitenciária Industrial, né? Os 2 livros. Dá um close aí. Obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa.
e a gente espera que iniciativas como essa sejam replicadas pelo país afora e aprofundadas aqui na região de Joinville. Isso é muito importante. Muito obrigado. Obrigado. A gente vai a mais um intervalo e na sequência a gente volta para a segunda parte do nosso programa. Estamos de volta agora para a segunda parte do nosso programa dessa terça-feira, falando um pouco sobre o que está acontecendo e o que se está repercutindo aqui em nível nacional sobre as questões políticas e sociais do país. Uma revelação que surgiu no fim de semana foi o de que o presidente Michel Temer quase renunciou quando veio à tona o grampo do Joesley Batista. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, a Folha obteve o áudio de uma sessão sigilosa da CPI da JBS. E o Carlos Marum, que é um deputado, disse: ele quase derrubou o presidente naquele dia 17. O complô era para o presidente renunciar. Quase conseguiu fazer o presidente renunciar. E quem está lhe falando é quem estava dentro do gabinete, diz o deputado, que estava acompanhando então todo o drama ali do Michel Temer quando saiu aquele grampo dizendo tem que manter isso que está aí, né? Que era a eventual mesada para o Eduardo Cunha preso lá em Curitiba. E, ao que parece, o presidente Michel Temer, então, achava que o grampo do Joesley era ainda mais revelador. Complicado, hein, Joel? Quase que o homem... E dava para perceber isso, né? Que ele por pouco não renunciou, né? Exatamente. Tanto é que nós aqui, na época, no dia... Achávamos que ele ia renunciar. Que ele renunciaria nos próximos dias. E, na verdade, até se ventilou essa hipótese, só que não tinha... uma testemunha ocular, como é o caso do Marum, né? Mas, assim, vários jornalistas disseram isso, que o presidente tinha a intenção de renunciar e que ele foi convencido por aquele grupo ali, especialmente o ministro da Casa Civil, o Padilha, e o Angorá, né? O Angorá, o Moreira Franco. O Moreira Franco, que, na verdade... Temendo já por suas cabeças exatamente, também. Eu acho muito mais motivados por si próprios. Uma autodefesa. E eles fizeram uma aposta ali de que não havia muito mais do que veio a público. E a sorte deles não houve mesmo, não houve mais muitas revelações. Quer dizer, eles deram... Quer dizer, não, houve depois outras revelações, né? Mas ali naquele momento, por gravação. Sim, não, por né? gravação, porque a frase, na verdade, que ficou, e depois que você mostrou, a única isso tem que ser mantido, né? E tem que manter isso que está aí. Tem que manter isso. E agora, assim, aquela velha história, né, Rodrigo? Em história a gente nunca pode dizer, né, o ser, né? Se tivesse feito. Sim. Mas o Brasil hoje já teria uma outra face se efetivamente ele tivesse... Muito provavelmente. Tivesse renunciado, né? Nós, inclusive, falamos aqui, você muito pontuou provavelmente. isso, a necessidade de haver um gesto de grandeza naquele momento. Porque do presidente Temer, né? Ele põe o país inteiro, a economia, um desgaste tremendo, em função de se manter no poder, né? Aqui, Joel, outras questões importantes aí rolando no meio político. Essa história do Luciano Huck candidato é quente mesmo? Olha, semana passada teve dois movimentos que demonstram, assim, na minha opinião, com muita clareza que sim. Primeiro, ele indo para o PPS, né? Ele se filiou? Ele não se filiou, mas... Foi convidado, né? Foi convidado e ele confirmou que iria para o PPS. E o segundo, ele se cercando de uma série de pessoas do mundo político, inclusive do PSDB, não vou lembrar o nome daquele economista agora, mas eu já me recordo, e outras figuras do PSDB também que deixaram o Ninho Tucano para se juntar a ele. Acho que é o Armínio Fraga? O Armínio Fraga, exatamente. Que é uma pessoa... Seria o ministro do Aécio, né? Exatamente. Ele chegou, para ver a importância dele dentro do Ninho Tucano, chegou a ser anunciado como na campanha de 2014.
E ele desfiliou-se do PSDB para apoiar essa proposta do Luciano Huck. A outra é a questão do vice. Nós tivemos agora, ontem, na segunda-feira, o anúncio de que o Paulo Artung, o governador do Espírito Santo, seria o vice dele. Ele ainda está em conversação com o ex-ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. E na semana passada ele teve fila de partidos procurando ele, né? Para oferecer a vaga. Para conversar sobre a eleição, né? Então, tudo isso assim mostra que efetivamente agora é uma possibilidade com real chance de emplacar, mas que pode mudar a qualquer momento se, por exemplo, a Rede Globo puxar o tapete dele, quer dizer, tem outros imponderables, né? A revista Veja dessa semana traz uma nota dizendo que a Globo já deu uma enquadrada, dizendo que ele tem que decidir até dezembro se fica ou não, se vai ser candidato ou não, e se for candidato ele ele vai ter que sair da Globo, ele vai ter que parar o programa já a partir de dezembro, quer dizer, em janeiro já não teria mais o programa. E a brincadeira que o sensacionalista fez é que, se ele for candidato, vão trocar o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, pelo Soletrando, né? Então o pessoal teria aí um jeito mais lúdico de mostrar o seu conhecimento. Ô, Rodrigo, um outro dado que também saiu semana passada e que tem implicação na candidatura, se não do Luciano, mas numa alternativa, foi a confirmação e, na verdade, a duplicação da pena do João Vacari. Pela turma do Tribunal Regional Federal. Tribunal Regional Federal. Aí, o que os analistas estão dizendo? Olha, provavelmente eles vão na mesma linha com relação à condenação do Lula, o que tiraria o Lula do páreo, o que diminuiria essa antagonização que há entre Lula e o Bolsonaro, abrindo caminho aí para candidatos mais da centro-direita, centro-esquerda, ficaria mais no espectro do centro. Agora, você falou do Joaquim Barbosa, parece que o PSB quer o Joaquim Barbosa como candidato ao Palácio do Planalto também, e que ele promete decidir em janeiro. É isso? Essa é uma informação também que surgiu ontem e que é um dos imponderáveis que pode derrubar o Luciano Huck, porque se sai Joaquim Barbosa... Com certeza. Eles concorrem na mesma faixa. Né? Os dois estão com o mesmo ativo, digamos assim, que é a novidade, o não político, né? E aí o Joaquim Barbosa levaria vantagem, né? Porque ele ainda acho que sim, tem um estofo moral... maior do que, né, o Huck é um apresentador de TV, não é assim uma pessoa com a bagagem, né, do Joaquim Barbosa, né? E o Joaquim aí, ele atrapalha muito os planos do Huck ao postergar a decisão para janeiro, né, porque o Huck precisa se organizar agora, né, porque janeiro ele tem que estar... Precisa declarar logo que... Exato, inclusive depois desse ultimato da Rede Globo, né? Agora, o Huck me lembra um pouco a situação, é um pouco diferente, mas me lembra um pouco a situação, a gente comentou já aqui isso, do Silvio Santos em 89, né? O Silvio Santos era candidato também, aí teve um imbróglio ali, que depois ele acabou retirando a candidatura, inclusive, né? Começaram a surgir os dossiês, né? Os dossiês, as questões do banco dele, enfim, ele tinha uma série de situações difíceis de explicar. No caso do Luciano Huck, isso não apareceu ainda. Só a casa, só tem a casa lá. O problema da casa, que foi construída onde não devia, né? Alguma coisa assim, né? Mas não chega ao ponto do Silvio Santos. E o Silvio Santos era dono de um império econômico que ele temeu pelos seus negócios, né? No caso do Luciano Huck, isso é menos... Sim. Quer dizer, o que o Luciano teria a perder... eventuais dossiês, esse tipo de coisa, mas de certo que a gente sabe seria o programa de TV dele, né? Que ele tem na Globo e tal, teria que largar o programa e entrar numa batalha política.
Ele, na minha visão, se inspira muito no que fez o Dória, né? Ano passado, né? Sim. E teve êxito e tal, então ele tá... Foi ali, principalmente, que ele se animou mais, né? Exatamente. Nós vamos chamar um breve intervalo de apoio cultural e, na sequência, a gente volta falando ainda um pouco sobre política, mas sobre segurança pública, porque na primeira parte do nosso programa nós falávamos sobre segurança pública e queremos falar um pouco sobre como está essa visão da segurança pública por parte de alguns pré-candidatos aí à presidência da República. A gente já volta. Estamos de volta para a última parte do nosso programa. Nós estamos falando sobre política nacional, os possíveis pré-candidatos, a situação deles. Quero falar agora um pouco sobre a situação deles aí nos cenários apontados pelas pesquisas eleitorais, que está muito distante ainda do ano que vem, mas já começa a dar algum tipo de definição. E nós queremos também aprofundar temas tratados por alguns dos candidatos. E um deles, importantes, um dos temas muito importantes é a questão da segurança pública. E nós falávamos aqui há pouco, na primeira parte do programa, sobre as experiências de ressocialização feitas com muito êxito aqui em Joinville. Então daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu queria só relatar que, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais, o espectro da direita subiu um pouco aqui no Brasil, com Jair Bolsonaro e o próprio Luciano Huck subindo um pouco, o restante permanecendo parado no cenário com o Lula. Isso é importante dizer, né? No cenário sem o Lula, então Lula, no cenário com o Lula é Lula com 30, Marina com 13, Bolsonaro ali com 17, 18, Geraldo Alckmin com 6, Ciro Gomes com 3, Henrique Meirelles com 0. O João Dória já caiu, principalmente porque se aliou, francamente, a Michel Temer e Aécio Neves, a interpretação dos maiores analistas, mas caso a economia se recupere, é um candidato que ainda pode também crescer um pouco. Na verdade, o cenário está indefinido. Quando o Lula sai, o Ciro Gomes passa dos 10% também, é um candidato que se torna um candidato viável. Então, está tudo ainda muito indefinido por conta do tempo, obviamente, e do cenário eleitoral, que não se sabe nem quais serão os candidatos. Eu queria comentar aqui, Joel, sobre a questão da segurança pública, né? E uma das coisas que tem atraído eleitores para o Bolsonaro, que é uma surpresa até agora, porque o Bolsonaro era um candidato que normalmente apareceria aí com 4%, 5% das intenções de voto, e está com 17, 18%, muito até por causa das redes sociais, muita gente que apoia ele espontaneamente, um pouco do sentimento de direita que existe aqui no Brasil, mas que não existia um candidato que conseguisse expressar isso, né? Agora, as soluções do Bolsonaro para a área de segurança pública, as propostas dele, são todas propostas de linha dura, né? E que me parece, quando são propostas que atraem à primeira vista, né? A pessoa pensa, com isso vai funcionar, mas quando a gente vê experiências no mundo aí de linha dura nesse sentido, pelo menos no mundo ocidental, na nossa cultura, não é algo que tem funcionado, né? Pois é, Rodrigo, e é interessante a gente falar isso, inclusive, como oposição a essa experiência que o Alex trouxe aqui nos primeiros blocos do programa, que mostra assim, sutilezas, possibilidades, alternativas para você efetivamente fazer com que essa pessoa que cometeu um delito, ela raspe no inferno, mas retorne para o paraíso, para o mundo, quer dizer, que ela tem essa oportunidade. E isso vai diametralmente oposto à proposta do Bolsonaro, que é ampliar a opressão. A proposta básica dele é dobrar o número de policiais, dobrar o número de presídios e dobrar a população carcerária, ou seja, a repressão pela repressão. É claro que isso é muito uma retórica
não está em campanha ainda, mas é retórica de campanha, porque na verdade é que o público quer, o que o eleitor, de alguma forma, uma parte expressiva do eleitor quer ouvir isso, por isso que ele está eu acho que isso, policial na rua é até um consenso, né? Todo mundo quer mais policial na rua, né? Agora, as formas de você combater a criminalidade, a forma de abordagem do policial. Ontem mesmo eu vi uma cena que viralizou aí, de policiais militares, eu não sei se era no Mato Grosso, mas pessoas que estavam numa unidade de saúde pedindo ajuda da polícia, a polícia chegou lá e começou a descer o cacete. A gente sabe que não é o padrão, a gente sabe que não é a lógica, né, não é a instrução que os policiais recebem, mas isso acontece também. E candidatos como o Bolsonaro defendem esse tipo de conduta truculenta, né, sem qualquer tipo de pudor. Né? Ontem, inclusive, também, já que se citou, mais uma chacina no Rio, com 6, provavelmente, as suspeitas todas recaem sobre policiais, ações policiais, 6 pessoas mortas, e o Rio de Janeiro, né, vivendo uma situação assim, absolutamente no limite, porque o que traz o Estado falido, os bandidos extremamente cacifados, e você tem uma milícia que hoje faz o papel de segurança nessas áreas dominadas pelo... O que levou o próprio ministro da Justiça a dizer que o Rio de Janeiro estava comandado pelas milícias, né? Pelos deputados estaduais e pelas milícias. Pois é. Né? Juntos, né? E que isso não era uma situação atípica, mas era uma situação de normalidade, porque era negociado com a Assembleia, com o mundo político. Eu achei que ele teve muito coragem em falar isso, porque Sim, eu também achei. Isso me parece uma coisa quase que evidente, né? Um estado que era o que o Tropa de Elite mostrava, né? O 2, né? O 2 mostrava isso, né? E agora está se confirmando. Ele, inclusive, diz isso, né? Nós voltamos ao Tropa de Elite 2. Ele usa essa expressão. E até em repercussão a essa situação ontem, Rodrigo, uma coisa que me chamou muita atenção e que é chocante. Os moradores dessas comunidades dominadas por milícias, eles não podem trabalhar num bairro onde é dominado por outra milícia, não podem visitar parentes, não podem ter namorado, não podem ter relação nenhuma com o morador de um outro bairro que é dominado por outra milícia. Você veja quase uma nova servidão ali. Pois é. Eles estavam mostrando, inclusive, que eles estão dominando as redes sociais. Eles controlam o comportamento das pessoas via rede social. Então, assim, você vê uma situação... Por isso que um candidato como o Bolsonaro acaba ganhando tudo isso, porque o Rio de Janeiro... O que acontece no Rio, isso é real, você repercute para o país inteiro via Rede Globo. Sim, né? Porque a Rede Globo mostra isso e o país tem uma supremacia de percepção disso. E você aumenta exponencialmente a percepção da insegurança. E aí é que você vai dando cada vez mais cancha para um candidato, um pré-candidato que, como você disse, ele deveria ficar ali no rodapé das pesquisas. E por outro lado, eu estava desenvolvendo raciocínio, a questão de mais policial na rua todo mundo quer, que se discute a questão da abordagem, a questão de se é um policial preparado para lidar com uma sociedade democrática ou não, né? Mas onde começa realmente a ter uma discussão muito grande com relação ao que ele defende é essa questão da população carcerária, do aumento do número de presídios. Né? Os Estados Unidos fazem isso e não adianta. Né? País rico como os Estados Unidos. Então, na minha visão, nós precisamos de outro modelo, né? De outro tipo de abordagem, de outro tipo de solução pensada para a questão penal, porque senão nós vamos ter uma sociedade cada vez mais violenta em que o preso vai, como funciona até hoje, a cadeia acaba virando realmente a escola do crime, como se diz. Com uma solução como essa, a escola do crime passa a ter pós-graduação, quando você institui essa truculência e uma visão tão curta, tão limitada da função de uma prisão aqui no Brasil e a função ou da possibilidade de ressocialização de quem vai preso ou de quem é condenado. Né? Então,
são questões que precisam ser pensadas, que precisam ser muito refletidas, porque o que a gente vê também é exatamente essa solução simplista, né, surgindo quando muitos dos crimes, eu falava aqui no início do programa, muitas das pessoas que cumprem pena estão cumprindo pena por crimes leves, não é por crimes pesados. Então, crime de homicídio é a exceção ali. Normalmente, ou é o tráfico de drogas e não é o grande traficante, é o pequeno traficante que está cumprindo pena, ou então é alguém por delitos do tipo leve, delitos contra o patrimônio e não contra a vida. O Rodrigo, nós estamos aqui no final do programa já, véspera do feriado de 15 de novembro, proclamação da República. E aí eu acho interessante se a gente pudesse fazer uma reflexão justamente sobre esse arcabouço republicano, né? Sobre esse momento do Brasil em que você conversa com as pessoas, há um desânimo, uma falta de perspectiva. E que normalmente o senso comum, a primeira ideia é que, olha, deu tudo errado, a gente não consegue sair disso. Você, pelos seus princípios, enquanto democrata, enquanto legalista, enquanto advogado, quer dizer, a tua percepção de mundo, você tem absoluta convicção de que esse é um momento em que o país está passando um momento de dificuldade, mas que a gente consegue atravessá-lo e consegue sair mais forte lá na frente? Bom, eu acho que o otimismo nesse momento é quase um dever, né? Acho que a gente tem quase o dever de ser otimistas. E se não for otimista, eu acho que a gente tem um dever moral, cada um de nós, né, de ver o que a gente pode fazer pelo coletivo, porque e aí a ideia de república... O exemplo do Alex, né, que é interessante, né? Exatamente. Ele, enquanto pessoa... Olha o exemplo dele. Ele né? está dando uma contribuição... Como editor, como psicanalista, podia estar fechado lá no seu mundo, só editando a Maite Proença, editando, né, enfim, figuras conhecidas e só curtindo, né, gente que curte o mundo da literatura e tal, ou então as atividades dele na psicanálise, né, que também é algo fascinante, mas não, está aí fazendo um programa com apenados, longe de São Paulo, veio para cá, vai para outras regiões. Esse é um exemplo realmente muito bonito. E como eu dizia, a questão de república, a própria origem da palavra é res pública, quer dizer, a coisa pública, aquilo que é de todos. Se ele é de todos, cada um de nós tem que dar um pedaço de si, né? Tem que dar um pouco de si para que isso funcione. Né? E eu tenho certeza que essa questão da violência, né, pode ser muito minimizada se nós pensarmos políticas públicas a fundo. Tanto na área de segurança, na área de prevenção, mas também no sentido daquilo que nós queremos construir para o país, né, em termos de menos desigualdade social, de mais oportunidades, oportunidades econômicas, oportunidades de estudo, oportunidades de reconhecimento, que as pessoas possam se sentir reconhecidas naquilo que estão fazendo. Então, eu acho que essa é uma reflexão importante para esse feriado da Proclamação da República, que a gente vai continuar falando amanhã, né? Que afinal amanhã a gente também vai estar aí falando sobre o 15 de novembro, aqui, data tão importante aqui para o nosso país. Né? Muito bem, eu gosto disso, Rodrigo, porque a gente tem a mania de terceirizar o problema. Né? É verdade. Parece que foi o mundo político que errou, o mundo econômico quando é uma crise econômica, mas na verdade há uma parcela de cada um de nós nisso. Né? Exatamente. Então, essa é uma boa reflexão para finalizar o programa. Isso, fica aí a reflexão para todos nós, e amanhã nós estamos de volta conversando um pouco mais sobre a República e sobre aquilo que interessa a todos nós. Um abraço e até lá.